Estamos de volta, a Família Projeto de Deus, e hoje, fechando o mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, mês dedicado às mães, o tema do nosso programa hoje é Maria, Mãe de Deus e nós. E nós estamos aqui com duas mães convidadas, a Silvia e a Maria, além da Silvia que vocês já conhecem, né? Estamos aqui conversando sobre isso. E então, manda sua participação para a gente aqui, manda sua mensagem, 19 999 02 0021. Silvia, a oração de uma mãe é mais forte ou é a mesma de um pai? Eu estou perguntando como pai, né? Olha, meio suspeita de falar, né? Mas eu acredito que a oração da mãe é muito importante. Na verdade, a bênção dos pais é importante para o filho, né? Porque se todo pai, toda mãe soubesse da importância da bênção, mudaria muita coisa na vida da família. E eu acredito, sim, ser uma oração muito poderosa. Porque acho que a ligação com o filho, né, parece que torna isso um pouco mais, com mais poder. Que quando você está ali com o filhinho, de repente precisando, ele está doente, você não sabe o que fazer, você pede sempre a Nossa Senhora, que mostre o caminho e que guie. E aí você faz uma oração para o teu filho. De repente seu filho maiorzinho, né, ele pede uma ajuda numa lição, em alguma coisa assim, você vai lá e reza para o teu filho. E também no momento que você não pode estar lá, né? É um momento que ele sai ou para um passeio ou algum compromisso, alguma coisa assim muito importante na vida dele, você vai estar lá, você não vai poder estar no físico, mas vai estar intercedendo pelo seu filho. Eu acredito muito na oração da mãe. E inclusive no momento assim que eu tinha um sobrinho que ele teve leucemia, e lá no comecinho do tratamento, né, até assim, no primeiro dia praticamente que ele estava no hospital, eu nunca mais esqueço assim, de uma frase que eu ouvi, que era um padre que tinha até escrito um livro, eu não me lembro o nome dele, mas ele dizia assim, que Nossa Senhora jamais deixa de ouvir e interceder por uma mãe aflita que pede por seu filho. Então, eu creio que nós temos essa coisa de Maria, assim, essa ligação, essa sintonia, e tornando essa oração mais forte, sim, porque a gente vê as respostas acontecerem, as respostas chegarem. Eu acredito, sim. E você, Maria, o que você acha? Com certeza, Silvia, é a vida, né, que a Silvia está falando. É na vida, a gente tem certeza pelas orações atendidas, né? Quantidade de vezes em que eu cheguei e orei pelas minhas filhas e o Senhor atendeu. Mais inúmeros testemunhos, né? Tem hora que eu penso assim, nossa, que bênção, a oração da mãe é poderosa. E é bíblico, né? A bênção do pai fortalece os ossos. Então, se fortalece os ossos, levanta o filho, né? A oração da mãe e do pai também, viu, Carlão? Tá bom. Pode orar também. Que bom. Ele vai fortalecer os ossos. Você peça para a mãe te ajudar a orar, né? Ora com o coração de Nossa Senhora. Eu concordo com vocês. Mãe com mãe se entende bem, né? Entende bem, Vocês sabem, né? A Silvia tocou num ponto importantíssimo. A mãe tem uma sensibilidade muito maior. É natural, é dom de Deus isso. Não tem que ter ninguém de ciúmes disso. Sim. Mas é dom de Deus, essa sensibilidade que a mãe tem para perceber rápido as necessidades da família, né? Então é graça, é oração da mãe. E que o Senhor nos deixe sempre, nos dê um espírito de oração e prece mesmo, né? Para as mães isso, todas, né? Para todas as mães, né? É isso aí. É maravilhoso. E a nossa equipe ouviu de algumas mães se elas acreditam que a oração de mãe tem mais força. Preparou uma reportagem sobre o grupo Mães da Esperança, que se reúne na cidade de Montemor, no interior de São Paulo, para rezar por seus filhos. Acompanhe. A oração de uma mãe é especial e cheia de carinho. Ela tem mais peso e chega mais rápido, né? Eu acho que de qualquer ser humano tem valor, né? Se tiver fé. Mas acho que de mãe é mais ouvida por Deus. O Pai Nosso, né? Que é a primeira delas. Depois, aquela que é mais difícil, que é o credo, né? Então, todas foram passadas por minha mãe
e por mim para os meus filhos. Eles sabem também. O terço que eu sempre rezo, né? E passei para eles de pequeno, né? E agora eu acho que, se Deus quiser, uma hora eles chegam lá. Orava com eles na hora de dormir. Que aí foi onde eles aprenderam também, depois fizeram catequese. Sempre rezei com eles a oração do anjo da guarda, sempre. Eu sempre rezo até hoje. Essas mães se reúnem todas as terças-feiras às 15h na paróquia de Santo Antônio em Montemor com o mesmo objetivo, rezar. Elas intercedem pela família. O Grupo Mãe da Esperança foi formado há 3 anos por Margarida, que passou por momentos difíceis na família e sentiu que deveria fazer algo por outras mulheres. E algo falava no meu coração. Você sofre, mas tem muitas mães que sofrem. Você precisa rezar. Elas precisam rezar. Elas precisam aprender a dobrar esse joelho. E a impressão é que eu tinha que sentir isso para poder caminhar. Para Margarida, a mãe precisa ser exemplo e nunca desistir de um filho. Nós somos o exemplo da nossa casa. A gente pensa que eles não estão vendo. Aquele filho que não vai para a missa, aquele filho que ainda não vai para a igreja, a gente acha que ele não está te vendo, mas ele está. Ele está vendo como é seu comportamento. Ele está vendo como que você está na sua casa, qual é a sua postura, ele analisa tudo. Muitas mulheres encontram conforto neste grupo. Sheila é uma delas. Mãe de 3 filhos, ela passou por uma depressão profunda e foi aqui que encontrou suporte. Que toda aquela esperança que não existia mais em mim, ela renasceu, essa luz brilhou. E de uma forma muito intensa, porque foi a partir daí que eu comecei a ter uma experiência com a Virgem Maria. Para mim, o Senhor me ensinou a amar, a sair de mim mesmo, a olhar o outro, a cuidar do outro, a se importar pelo outro. E também a gente aprende a entender que a gente segue um caminho de cruz. Durante as reuniões, elas conversam, trocam experiências, rezam, pedem forças e saem daqui reabastecidas para enfrentarem os problemas. A gente aprende muita coisa, muito, com as dificuldades, com as provações que a gente tem no dia a dia. Então, a gente aprende bastante. O dia que a gente não vem, a gente fala, não, na próxima terça a gente fala, não, hoje eu tenho que estar vindo. Hoje eu tenho que estar indo no grupo, porque é muita tribulação, né? Outras pessoas que vêm, que falam com a gente com os problemas, a gente, né, anima mais as pessoas, mostra que sem Deus a gente não somos nada. Que bacana, né? As mães de joelho dobrado, os filhos em pé, né? As mães juntas em oração. E eu gostei de 2 coisas que foram faladas. Uma é que nós precisamos ser exemplo. Então, que exemplo de mãe nós temos sido, né? Aquela mãe que ora, aquela mãe que faz o silêncio de Maria, que sabe amar, né? E outra coisa que foi colocado também, sair de si, né? Às vezes nós queremos receber amor, mas quando a gente sai, né, de nós e vamos amar a nossa família, aí nós estamos cumprindo realmente a vontade de Deus, né? E nós gostaríamos que você participasse de uma enquete aqui conosco, se você acha que a oração de uma mãe, ela realmente é eficaz. Então manda aqui pra gente, manda no nosso WhatsApp, né, #sim, se você acha que a oração é realmente eficaz, e #não, se você acha que não serve para nada a gente rezar, né? Então manda aqui, participa com a gente, né? 19 99 901 0020, desculpa, 99902 0021. Então participa aqui conosco. E voltando à Nossa Senhora, a gente vê Nossa Senhora como uma mulher forte, né? Em diversas circunstâncias, né? Da Anunciação e coisas que a gente viu na encenação agora há pouco, né? No começo do programa.
Da onde vinha essa fortaleza dela, Maria? O que você acha? Olha, eu penso, eu creio que é exatamente da fé e na confiança que ela tem em Deus. Ela acreditou plenamente o papel dela, ela assumiu o seu chamado, né? Ela assumiu que ela seria a mãe do Salvador. E ela, ali na anunciação, o anjo já falou para ela como seria Jesus, né? E ela assumiu isso. Então, ela assume o papel que ela desempenha, que ela está desempenhando no plano de Deus. Essa é a fortaleza, esse entendimento da mulher de entender o papel dela, qual é o seu papel, o que Deus espera da mulher, eu acho que vai dar força, né? Outro aspecto, eu vejo assim, ela confiou mesmo, porque quando ela vai apresentar Jesus, que Simeão fala de Jesus para ela e fala para ela da espada que vai transpassá-la, ela não se apavora, mas ela vai com as palavras que vai sendo colocado no coração dela, e ela fica nessa esperança. Então, ela é uma mulher que vive plenamente a palavra de Deus, então ela é forte. Ela é forte porque ela sabe, ela assumiu o papel e ela assumiu as promessas de Deus para ela, né? Que o filhinho dela ia salvar a humanidade. Imagina isso, né? O filhinho dela, Salvador. Então, ela assumiu o papel de mãe do Salvador. E é lindo, porque quando ela chega para Isabel, que Isabel faz aquela declaração, de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, e ela levanta aquele cântico maravilhoso do Magnífica, a força de Maria está aí, né? Dessa coisa maravilhosa de engrandecer o Senhor, engrandecer o Salvador. É lindo. Inclusive, a gente precisava aprender muito com Nossa Senhora. Né? Inclusive, eu vi que as pessoas falam, mas como é que pode Nossa Senhora ser mãe de Deus? Então, quando Isabel fala, né, que bom que veio a mim, a mãe do meu Senhor, quem era o Senhor de Isabel? Era Deus, né? Então, o próprio Deus se fazendo carne, né? Silvia, e isso aí, né, é um exemplo para as mulheres, né, como a Maria falou, um exemplo para as mulheres atuais, né? Essa fortaleza, buscar estar grudada em Deus, é um segredo aí de Nossa Senhora, que não é segredo, mas é para as mulheres aproveitarem, né? Esse exemplo. Sim. A confiança é você depositar toda a sua confiança em Deus. Não é fácil, né? Porque a princípio você coloca aquele problema, coloca seu filho na mão de Deus, mas depois você quer tirar, né? Então, é aí que a gente corre o risco, né? E Maria, como intercessora, ela vai nos ensinando, né? Aos poucos, sutilmente, quando você pede a ajuda dela, como a Maria disse, você vai sendo iluminada por pensamentos que vão te levando a Deus, vão te levando a confiar, a entregar. E quantas mães, como ela fez, né? Entregar o filho numa cruz, né? E quantas mães a gente vê com essa mesma sensação de estar entregando o filho para a morte, né? Porque a passagem é muito difícil, né? Então, como passou mesmo na reportagem, quantas mães, né? Nesse momento mesmo estão ouvindo a gente, que também sente a dor da perda de um filho, né? Agora, assim, se a gente pensar bem, Nossa Senhora foi a que mais sofreu de todas as mães. Né? Mesmo porque ela sabia que o filho dela não tinha nenhum pecado, nenhum mal ele tinha feito, né? Foi assim, aos olhos humanos, totalmente injusto o que aconteceu, porque Jesus não tinha nenhum pecado, ele não tinha feito mal algum, né? Então, você imagina o coração dela, que tristeza, né? Saber que carregou aquele pequenino, né? No colo, e de repente você vê seu filho ali numa cruz, né? E por nenhum momento ela murmurou, né? Ela chega e fala, pai, por que o senhor está fazendo isso comigo? Por que o senhor está levando meu filho? E ela, em tudo ela aceita a vontade do pai, tanto na hora de conceber ainda menina, né? Como na hora de devolver o fruto do seu ventre ao pai, né? Então, essa mulher, para nós, é realmente um exemplo. Isso é empoderamento feminino, não é? Isso é uma mulher de oração, uma mulher
que sabe qual é a vontade de Deus. Esse é o poder que emana de Deus para nós, né? Então, uma mulher que percebe esse poder de Deus na sua vida, ela transforma o mundo. Existe uma frase que diz, né? A mão que balança o berço é a mão que transforma o mundo. É a mão que muda. Então, qual a mão que balança o berço? É a mulher, é aquela que vai educar. Né? Somos nós, Deus deu para nós essa graça da educação, né? E, infelizmente, como a gente vê aqui, uma das perguntas, né? A nossa sociedade, o que está se tornando, né? E muitas vezes nós, mulheres, precisamos voltar para o nosso interior e perguntar que filhos eu estou deixando para a sociedade, né? Eu estou colaborando, eu estou sendo aquela pessoa que está colaborando com a sociedade, ou eu estou deixando filhos largados, né? A gente viu no VT agora há pouco uma série de mães dando depoimento, né? Porque existem mães que estão, talvez não estão seguindo o exemplo de Nossa Senhora, mas existem muitas mães, a gente viu agora aqui, ensinando os filhos a rezar, fazendo oração. No caso de vocês, como é que vocês levaram as filhas, né, e a filha para aprender a rezar? Como vocês ensinaram? Que tipo de oração? Por onde começaram? Carlão, em casa, eu sempre rezei com as crianças, desde pequenininha nós orávamos. No começo, ensinei Ave Maria, que é a primeira oração, né? E aí uma vez, como aprendem rápido, né? Aprendem muito rápido. Eu tenho até uma coisa assim fantástica, a Carolina, minha filha mais nova, quando ela entrou, ela com 5 anos, eu levei para a escola, para o jardim na época, e então eu punha para dormir cedo e a gente rezava o terço, mas elas não aguentavam rezar o terço, então eu combinava. Elas dormiam às 3 num quarto, tu ia lá, nós vamos orar o terço. A hora que dormir, Maria, depois... Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque o pessoal em falar. casa está acompanhando algumas fotos. Não, algumas fotos de vocês. Ah, sim. Então eles estão lá vendo as meninas pequenininhas. As minhas crianças, enquanto você está contando, as minhas pode meninas, continuar. que são mulheres hoje. Então, mas é fantástico. Elas começavam a rezar o terço, nós começávamos a orar, só que eu combinava, só pode dormir depois do segundo mistério. Ah, tá. Só vai dormir depois do segundo, tem que aguentar. Aí elas dormiam, todas dormiam antes de terminar o terço. Um dia eu fui chamá-las para levar para a escola, 6 e pouco, acordei a Carolina, filhinha, ela, Santa Maria, Mãe de Deus. Continuou. Dormiu, gente. Aquilo para mim foi fantástico, porque ela dormiu no colo da mãe. Ah, que amor. Foi uma noite plena, porque ela respondeu lá depois de 8 horas de sono. Ai, que amor. A oração. Isso me encheu de alegria. Então, eu ensinei desde cedo, viu? Desde cedinho. Legal. Elas aprenderam a orar, graças a Deus, oram bastante. E você, Silvia, que tem uma filha que hoje está ajudando nos encontros, nos retiros e tudo, mas começou ensinando alguma oração para ela, né? Ave Maria. Acho que já é, né, essa nossa sintonia com Maria, né, essa ligação mesmo. Foi a Ave Maria desde pequenininha, e aí ela também, como... E eles estão vendo foto dela pequenininha também. Como você falou nos exemplos, né? O nosso exemplo é muito importante, né? Então ela via eu orando. Em determinados momentos, né, chegava, eu estava lá com o terço na mão, rezando, porque quando eles são pequenos, eles não entendem direito o que significa tudo aquilo, né? Porque você está meditando o Evangelho, você está pedindo a intercessão de Maria, né, em algum problema, ou então agradecendo. Mas desde pequena, então eu acredito assim, que o fruto das orações de lá do comecinho, você está ensinando da importância. E hoje eu vejo... eu me emociono muito quando eu a vejo com o terço na mão, rezando, né? Então, aquilo reporta lá atrás, né? Quando era pequena, e a gente ensinando, né? Que achava graça no começo, mas depois você vê como aquilo vai sendo introduzido na criança e ela vai dando a resposta, e ela vai vendo o quanto isso é importante, né? E vai percebendo que é eficaz a oração. A necessidade. E a gente está falando de mãe, de mulher e tudo, né? A gente vê que hoje a mulher, ela tem, muitas vezes é obrigada a sair, faz dupla jornada, trabalha durante o dia fora de casa, depois à noite tem que dar...
E muitas mulheres vivem o problema da educação dos filhos, né? Não consegue estar muito perto dos filhos e tudo. Como é que vocês, a Maria, eu sei que era professora, diretora de escola e tudo, como é que você fazia com isso para as suas meninas não ficarem sendo educadas por outra pessoa, mas você educar? Isso é interessante porque o que eu fiz, eu nunca terceirizei a educação das minhas filhas. Eu tinha períodos que eu não estava com elas, mas quem estava em casa eram pessoas que eu dava as ordens, eu falava, eu quero desse jeito, eu quero desse jeito. Então, eu sempre tive ajuda em casa para os trabalhos, para os serviços. Em casa, quando elas eram pequenas, eu procurei sempre ter um período com elas e o meu marido à noite, então eu fiz a opção de eu trabalhava à noite, meu marido à noite com elas, para que elas tiveram um contato, um período comigo, um período com o Valdir. E o outro período elas estavam na escola, e então eu ia para a escola também à tarde, no segundo que elas estavam na escola, quando elas estavam no período escolar. Mas também, Carlos, eu percebo assim, a importância de você também ver a família maior que você tem. Então eu tive a presença do meu sogro, muito próximo quando as minhas crianças eram pequenas. Ele não cuidava delas, mas ele chegava a qualquer hora na minha casa. Ele passava 10 vezes por dia na minha casa. Ele tinha saudade. Ele tinha saudade, ele curtia, então ele brincava, sabe? E era muito bom. Então eu tinha essa graça de ter... eu nunca dei uma responsabilidade para ele com elas, mas ele passar em casa, brincar, tomar o café da tarde quando elas tinham folga, era fantástico. Então, na minha mente, eu sempre pensei, não posso terceirizar a educação. A educação sou eu que vou fazer, porque eu quero o melhor para as minhas filhas, né? Então, eu tive ajuda de pessoas que sempre fui muito feliz nesse aspecto, sou ainda hoje feliz nesse aspecto de ter ajuda para os trabalhos da minha casa, porque não dá conta. Uma mãe que quer trabalhar fora, que quer cuidar, ela precisa também ter a consciência de que se ela recebe, ela pode dar parte do dinheiro dela para uma pessoa para fazer o serviço que ela não pode fazer. O serviço você pode passar para outras pessoas, né? Essa coisa eu falo para as mães hoje, porque eu vejo tanta aflição de mulheres que trabalham o dia inteiro, os filhos ficam o dia todo na escola, aí elas chegam em casa, ainda elas vão fazer todo o serviço de casa. É muito pesado. É muito pesado para essas mulheres. A gente precisa pedir a sabedoria de Deus e rezar isso para que as coisas possam ser mais fáceis para os caminhos para as mulheres. Vão se abrindo, que vá fluindo de alguma forma. E a oração, ela tem esse poder, né? Tem. E Nossa Senhora realmente intercede por nós, né? A gente vê isso. Nós temos um testemunho de quando nós íamos casar, e na época, foi 1986, muitos não tinham nem nascido ainda, e a gente já estava casando. E a gente procurando apartamento para... E não tinha, foi uma época que não tinha apartamento para alugar, a economia estava lá em cima, então a gente... E nós achamos, um corretor nos ligou que tinha um apartamento, que talvez fosse o nosso perfil, aí a gente... ligou, fui ver o apartamento, gostei, trouxe a minha mãe. E na segunda vez que eu voltei, para saber se era aquele apartamento mesmo, o nome do edifício era Nossa Senhora das Graças. E nós rezávamos no terço, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, a hora que eu vi aquele nome, eu falei, é nosso esse apartamento que nós vamos fechar. Então, foi uma alegria para a gente, né? A gente viu que foi a intercessão da mãe. Olha, vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma mãe aqui no céu intercedendo por vocês. São muitos sinais, Muitos sinais nós temos. Silvia, só uma curiosidade aqui. A Maria falou de terceirizar a educação, né? Você conseguiu segurar isso aí também ou não passou? Consegui. Porque a gente precisa, as mulheres, a gente vê hoje em dia, precisam, como você falou, né, Maria, contar com a ajuda do marido, de uma empregada doméstica, de alguém quem tem condição de pagar, mas precisa ter alguma ajuda. O que não pode é terceirizar, né? Como é que
você agiu nisso? Bom, eu também sempre trabalhei, mas acredito que assim, eu fui privilegiada porque meio período, né? Então, quando eu tive a minha filha, tinha licença para tirar e tal, então deu tempo dela crescer um pouquinho, né? O bebezinho um pouquinho maior, e procurei uma escola mesmo, né? Para deixá-la nesse período que eu estava trabalhando. E o meu marido levava, então ele levava um pouco mais tarde, né? E na volta eu buscava. E a gente voltava para casa a pé. Então, nesse caminho, que às vezes as pessoas falam que não tem tempo, né? Esse caminho que a gente fazia foi, assim, muito produtivo. Porque desde bebezinha eu ia mostrando para ela os lugares, ia conversando, ia ensinando as coisas, a gente ia rezando. Quando passava, que ela era maiorzinha, que passava em frente da igreja, falava, olha, aquela ali é a igreja de Nossa Senhora de Fátima, vamos cantar para Nossa Senhora. E aí a gente ia conversando e conversava muito. E tanto que eu falo para ela que as nossas conversas tinham quilômetros, porque eram os quilômetros até chegar em casa. Então, eu nunca dispensei essa parte. Eu acredito que tenha sido muito bom. Aproveitar os tempos, o tempo que tem para dar qualidade para esse tempo, né? E a gente está fazendo uma enquete que você está participando conosco. E a pergunta nossa é, a oração de mãe é especial? Vamos dar uma olhada nas respostas aqui. Sim. 100% das pessoas estão achando que a oração da mãe é especial, todas concordando conosco aqui, né? Que bom. E então é isso aí, estamos acreditando e estamos juntos nessa aí também. Vamos ver, continua participando e vamos ver mais algumas participações aqui que estão chegando para a gente pelo WhatsApp. A Eliselma Campos de Custódia, lá Pernambuco. Sou devota de Nossa Senhora porque sinto o seu amor de mãe, me protegendo e rogando a Deus por mim. Obrigado, Eliselma. Obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe. E Nossa Senhora continue intercedendo por você. Tem mais uma participação. Nossa Senhora das Graças é o título da Mãe Maria para mim. Foi ela que intercedeu por mim nas minhas 2 gestações e meus filhos são consagrados a ela. Obrigado, Luciana. Que bênção, né? A gente vê a intercessão de Nossa Senhora, sob a honra de Nossa Senhora das Graças, no seu caso, né? Mais uma participação agora da Fátima. Lindos vocês falando da Mãe de Jesus. Sou devota de Nossa Senhora de Fátima. E quantas graças já recebidas pelas mãos de Maria. Gratidão. Muito obrigado, Fátima. Que Deus te abençoe. Meu nome é Marta, sou de Montadas, na Paraíba. Eu sempre tive certeza do poder da oração de uma mãe. E sempre que meus filhos estão doentes, eu mesmo rezo por eles, especialmente para a pequena Maria, que tem 1 aninho. Eu bem sei que Maria Santíssima sempre está rezando junto comigo, principalmente nos momentos de desespero, pela saúde dos meus filhos. Amém. Obrigado, Marta. É isso aí. A oração da mãe tem poder, tem uma graça especial dada por Deus. Participa com a gente, faz como essas pessoas aí, continua mandando sua mensagem, continua participando aqui conosco. E vai para o intervalo? Então vamos para o intervalo.